As expectativas são muito positivas, né? Então, em linha com o crescimento da economia brasileira, a atividade de comunicação corporativa tem crescido tanto dentro das empresas como a demanda também tem crescido dentro das agências de comunicação. Então, as perspectivas são muito boas, considerando, como você mencionou, avanços tecnológicos que potencializam os efeitos de um projeto de comunicação, de uma campanha institucional, etc. Então, tecnologia e conteúdo vão caminhar cada vez mais juntas e com um resultado cada vez mais positivo para o cliente. Acho que tudo é uma questão de tempo, né? Quer dizer, na medida em que essas ferramentas, essas alternativas novas vão mostrando o resultado que podem trazer, evidentemente que você vai quebrando resistências. Então, o preço sempre ele deve ser analisado à luz do resultado que você consegue com aquele investimento. O investimento pode ser alto, mas se o resultado for espetacular, você talvez não considere o preço alto pelo que ele entrega. Então, eu acho que é questão apenas de tempo, né, das diferentes áreas corporativas, inclusive a área de gestão de pessoas, recursos humanos, entenderem cada vez mais rapidamente o retorno que traz uma abordagem dessa natureza. É uma tendência também global que as empresas derrubem cada vez mais seus muros internos, né? Ou seja, fica cada vez mais difícil você tratar de uma maneira totalmente isolada o marketing de uma empresa, a área de gestão de pessoas, a comunicação corporativa, porque na verdade cada vez mais as empresas, as marcas tentam passar para os seus diferentes públicos internos e externos uma percepção de organização unida em seus propósitos, em seus objetivos, em seus valores, em sua missão. Então é natural que essas barreiras se quebrem e que cada vez mais se caminhe para uma integração dessas áreas internas, em prol de uma percepção dos públicos de interesse cada vez mais favorável. Eu acho que a performance ela está diretamente ligada, primeiro, às condições de trabalho, né, ao nível de mobilização, de engajamento do funcionário. E aí você tem, de novo, uma série de variáveis que vão influenciar nessa questão, seja o salário, o ambiente de trabalho, a capacidade de inovação, a liberdade de criar, de discutir, enfim. Então, a produtividade, a performance dependem dessas variáveis todas. Agora, é claro que tem um outro aspecto também muito importante, que é o pertencimento, né? Na medida que o funcionário, o colaborador, ele se sente parte daquele processo estratégico da empresa, que ele se vê como um elo importante da organização, que ele faz de alguma maneira diferença com o seu trabalho, certamente isso é natural, é humano, ele se sente mais mobilizado, mais engajado, mais feliz e tende a dar o seu melhor. E é claro que instrumentos de comunicação, seja uma oral, seja uma TV corporativa, são instrumentos importantes. Claro que uma TV corporativa, até pelo seu poder de disseminar a informação de uma maneira mais rápida, mais amigável, mais objetiva, mais até divertida, ela tem um potencial muito grande de mobilizar, de engajar, de contribuir para que o colaborador gere o melhor resultado. Agora, como tudo na vida, né, precisa ser bem feito. De novo, não adianta você ter a ferramenta e o conteúdo, o ritmo, a pegada daquela ferramenta, ela não construir uma ponte com corações e mentes dentro da organização. Então, corações e mentes devem ser cuidadosamente estudados para que você chegue com a melhor mensagem, com a melhor ferramenta e aquilo faça diferença. Agora, é claro, uma TV corporativa bem administrada, inovadora, criativa, ela é uma alternativa muito interessante. Eu acho que não existe uma resposta única para a sua pergunta. Eu acho que depende muito de cada cultura corporativa, de cada organização, às vezes da origem daquela empresa, se é uma empresa
de perfil tradicional, digamos, de origem europeia, se é uma empresa americana, enfim, eu acho que há muitas variáveis para que a gente possa imaginar uma resposta. Agora, eu acho que a economia passa por um processo de mudanças, as empresas passam por um processo de mudanças cada vez mais rápidos, então é absolutamente necessário repensar tradicionalmente os seus conceitos. Às vezes terceirizar pode ser uma ótima solução, ou pode ser uma solução para um determinado momento. Eu acho que é importante as empresas estarem atentas, terem a mente aberta para tomar uma decisão com bom senso, ponderada, consistente, de acordo com cada situação específica. Eu acho que não há uma resposta definitiva que valha para todos os casos. Nós temos previstos vários eventos ao longo do ano, inclusive o mote principal já que a entidade está fazendo 10 anos, quer dizer, como é que serão os próximos 10 anos na comunicação corporativa? Esse é um grande desafio. Ou seja, se a gente for pensar 10 anos atrás, o que se imaginava que seria a comunicação corporativa no ano 2012? Certamente muitas variáveis não foram imaginadas. Mídias sociais, a importância que hoje tem o Twitter, o LinkedIn, o Facebook para as grandes organizações. Quem falasse isso 10 anos atrás, olha, vai ter um negócio chamado mídias sociais, onde as empresas vão ter uma participação importante do ponto de vista institucional, do ponto de vista de branding, de divulgação de produtos, de buzz, de marketing de guerrilha. Ninguém imaginaria este cenário. E da mesma maneira, a gente não pode exatamente antecipar o que vai ser a comunicação corporativa em 2022. Mas, de qualquer maneira, vale esse exercício, é o que nós estamos fazendo este ano na Abracom, ao longo do ano, em vários eventos, tentar exercitar um pouco a nossa imaginação acerca de, pelo menos, quais serão os desafios das agências de comunicação ao longo desses próximos 10 anos. Então, uma coisa é certa, cada vez mais conteúdo, visão estratégica, essa quebra de muros que eu mencionei antes, isso vai fazer parte do nosso radar, do nosso cenário. Quer dizer, cada vez mais o mundo corporativo ele é complexo, ele é globalizado, ele é multicultural e as agências de comunicação têm que acompanhar esse movimento. Eu falo com muita tranquilidade que as agências de comunicação no Brasil souberam fazer essa passagem, souberam evoluir e andar em sintonia com as grandes organizações ao longo dos últimos 10 anos. Então, o movimento de globalização, o movimento de busca de uma maior eficiência, qualidade, reputação, essas preocupações que as grandes empresas tiveram, pequenas, grandes e médias empresas tiveram ao longo dos últimos 10 anos, este cenário foi acompanhado pelas agências de comunicação, que, portanto, se tornaram parceiros cada vez mais estratégicos das empresas por entenderem as suas necessidades e criarem soluções de comunicação em linha com essas prioridades corporativas. E o que eu tenho certeza é que as agências saberão dar este novo salto também, qualquer que seja o caminho que as empresas trilhem, obrigatoriamente nesse mundo cada vez mais global e competitivo, as agências de comunicação no Brasil vão saber dar esse salto e acompanhar a tendência imposta pelas empresas de uma maneira geral. Então tem muito desafio pela frente, conteúdo e tecnologia vão caminhar cada vez mais juntos, essa visão de conjunto, visão integrada dos diferentes aspectos da comunicação e do mundo de negócios, isso vai ser, digamos, a prioridade das agências de comunicação. Eu tenho certeza que elas saberão atender essa demanda, esse requerimento, digamos, das grandes empresas. Então, eu acho que a gente caminha para um mundo cada vez mais multitudo, né? Então, você vai ter lugar para o online, para o offline. Eu acho que cada vez mais você, até por ter esta diversidade de opções em qualquer atividade ou em ferramentas, você consegue preencher melhor as necessidades de nichos específicos, né? Até a famosa teoria da cauda longa, que é exatamente nesse sentido, né? Então, eu tenho muita reserva em relação a essas verdades que se colocam no universo corporativo. Isto vai acontecer e será uma verdade, ou aquilo permanecerá para sempre intocado e importante.
Eu acho que o importante, como eu disse anteriormente, é ter um olhar muito atento, muito crítico em relação às dinâmicas desse mundo, onde muita coisa do que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, elas não existem hoje. A gente nem sabe que elas existirão ou como elas existirão. Então eu acho que tudo pode acontecer, né? Então eu não carimbo assim essas verdades, e eu acho que o importante é ter essa visão crítica, essa visão do contexto antes de mais nada.